Oi, oi, gente! Estamos de volta e para dar sequência no nosso curso Turistônio, hoje a gente vai falar sobre história, escrita, narrada e contada. E aí, bora falar de história? A história, ela é um campo muito maior do que as pessoas elas tendem a tratar, né? Algumas veem a história simplesmente como uma disciplina e não como uma ciência que de fato ela seja, né? A história ela chega a atravessar fronteiras, ela atravessa disciplinas, ela vai num campo multidisciplinar e ela está interligada em muitas coisas da nossa vida. Justamente porque ela não é algo tangível, ela atravessa isso, né? Ela sobrepõe essas conexões, mas ao mesmo tempo que ela sobrepõe, ela propõe reflexões e conexões com outros temas. Isso faz com que a história, né, modéstia à parte, seja um instrumento fantástico para nós do turismo, justamente por poder colaborar com a ideia de um lugar, com o desenvolvimento de uma cidade, por entender o porquê aquela cidade é disposta daquela maneira, de que jeito foi construída a história, né, daquele lugar e de outros tópicos. E nesse capítulo em específico, a gente vai falar sobre as diferenças, né, da história escrita, narrada e contada, justamente que por ser turismo, por vir de uma vertente aí do turismo mais responsável, que é aquilo que o projeto busca refletir sobre, né, o comportamento do mercado, a gente entende que muitas histórias elas são lidas como não comerciais e automaticamente elas precisam ser mudadas, elas vão ser trocadas para que atraia público e essas pessoas ela usufruam desse espaço com uma história que é totalmente inventada. A gente consegue ver isso muito explicitamente num vídeo da Dercy Gonçalves, que ela faz uma entrevista lá pro Jô Soares, e aí que ela fala sobre um impasse com o prefeito, e ela diz que já tinha conversado, que era pro prefeito inventar umas histórias, né, para trazer o turismo, para enganar turista. Eu não quero que onere minha terra. Minha terra precisa de auxílio e não que ninguém leve o dinheiro de lá. Preciso que leve. Vamos fazer turismo, vamos enganar os outros que tem coisas lindas lá, porra. Então está um pouco, muito enraizado entre as pessoas esse tipo de perspectiva. E a história ela funciona como um aliado. Dentro dela existe um campo científico, né, de estudo que é feito a partir do paradigma do indiciário, que coloca o pesquisador, né, ele coloca a pessoa em loco como uma espécie de Sherlock Holmes, onde ele vai entender, decifrar, ele vai descobrir a cena de um crime. E isso pode ser trazido para dentro da nossa área de uma maneira muito mais responsável. Por quê? Não existe vilões, não existem heróis na nossa realidade, né? A gente sabe que tem pessoas que são boas e pessoas que são más, que elas podem ser boas pra gente, podem ser más para as outras, à mesma medida que pessoas podem ser más com a gente e boas com as outras. Então isso é algo que flui de uma maneira muito particular, não é algo geral, né? Não é algo generalizado sobre esse tipo de comportamento. Com isso, a gente tem que entender que, a partir do momento que a gente pontua uma história ou torna aquela história mais relevante, a gente ignora toda a história de um povo acima disso. A grande pensadora a Chimamanda Adichie, ela vai trazer reflexões num TED Talk que ela participou, onde ela fala os perigos de uma história única, né? Diga a um povo somente o que ele é e ele se tornará aquilo que ele é. Isso vem do imaginário, daquilo que é construído e que é repassado. Justamente no ponto onde as pessoas elas recebem aquela história e elas tomam por verdade, né? Embora eu tenha trazido alguns pontos para enriquecer essa discussão, eu vou trazer um exemplo bem específico da cidade onde eu resido, né? Eu moro em Limeira, no interior do estado de São Paulo, e aqui, durante a minha época de creche, de escola, a gente escutava que a história da cidade, ela vinha através de um frei. Um frei que comeu laranjas que estavam envenenadas, podres, e que, por sua vez, por não estarem boas, ele morreu, e aí do seu corpo, né, surgiu a limeira, que deu origem ao nome e toda aquele imaginário, né, de algo
Fantástico. Mas isso é fantasioso, porque não existem fatos que comprovem ou colaborem com essa versão. Simplesmente foi uma história que ela ganhou uma proporção, que ela foi narrada, ela foi contada, ela foi compartilhada e era tomada como uma certa cientificidade. E não existe. Então, assim, a história ela parte de um outro ponto que não é tão interessante quanto o outro, mas nem por isso ela deixa de ser a história da cidade ou do desenvolvimento dela. A gente tem algumas referências, a gente vai falar sobre também a Hushman, que é uma escritora que vem aqui em referência no turismo, e ela aponta sobre as relações de troca do turismo, né, que elas não têm sido beneficiadas na mesma proporção, justamente por esse ponto de que é supervalorizado uma narrativa de algo que seja comercial e não algo que vai, de fato, enriquecer a vida das pessoas com histórias daquela localidade. Bom, seguindo aí, a gente já passou por várias coisas, tinha separado vários itens, e aí eu fui falando, essa parte me empolga, e eu fui falando e aí a gente já atravessou alguns tópicos que eu tinha separado. Mas, além do turismo manifestar esse tipo de história, a gente tem um lugar que é mantenedor de histórias. É um lugar que deveria contar a história da sociedade, que são os museus. E é muito interessante de ver que os museus, ele é associado ao turismo como uma atividade recreativa, né? E as pessoas geralmente vão lá para tirar uma foto e pouco se discute sobre o que ele quer passar, qual é a mensagem de mundo que ele vai representar, o que aquilo tem a ver ou não. E aí a gente volta um pouquinho naquele tópico onde a gente vai falar assim, olha, essa história é comercial. E o museu, ele vai retratar a história de quem? Então, essa pergunta do de quem não é algo para atacar o museu e o objetivo dele, mas para a gente entender que ele vai relatar a história, mas ele vai relatar a história de uma pessoa em específico, ou de uma família específica, de um momento específico, de uma perspectiva também específica. Alguns assuntos abordados no museu, eles tangem, né, eles atravessam a gente de uma maneira muito diferente. Então a forma como a gente vai sentir esse contato, como a gente vai interpretar ele, de que forma a gente vai ver o conhecimento que é passado por ele, vai mudar de pessoa para pessoa. Mas o enfoque da história dentro desse espaço é a memória. E aí essa história, ela vai refletir a história de quem? De como a pessoa quer ser lembrada ou de fato de quem ela era. São muitos questionamentos que a gente acaba trazendo e aguçam a gente, porque embora nós vamos nos formar, eu já sou formado, graças a Deus, mas assim, embora a gente se forme dentro do turismo, a gente vai entender a atividade, a motivação. Dentro de algumas disciplinas a gente vai projetar esse tipo de manifestação cultural, a gente vai elaborar caminhos didáticos para que se entendam e a gente vai trazer a perspectiva daquilo que a gente acha que seja válido. E isso para os museus vai acontecer na mesma proporção. Então, assim, num aplicado, para ficar bem pontuado, a gente tem o Louvre. O Louvre, ele vai contar a história do mundo. Ele é um museu com maior registro, né, de artigos ali para contar essa história do mundo. Só que ele conta a história a partir da perspectiva de quem? Aonde estão as pessoas, né, de todo mundo representadas ali dentro daquele espaço. Então fica o questionamento para a gente alavancar em um outro tópico que vai ser trabalhado a seguir, que é a parte do patrimônio, certinho? Novamente, tem conteúdos na nossa sala do Classroom. Para quem quiser participar, ela vai estar na descrição do vídeo. E aí, se você quiser ler os textos bases, se você tiver algo para acrescentar, fique à vontade, tá bem? Um abraço e até breve!